Um beijo no rosto. Uma pergunta misteriosa valendo um prêmio. Uma pergunta? Tá. Quem é guapo? Abastece no guapo. Ganhou! Olha só! Deus que ajude. Amém. Esse é forte, viu? Me conta uma coisa. Quem é guapo? Abastece no guapo. Ai, ganhou! Eu e o meu amigo Bigode quero perguntar pra ele. Quem é guapo? Abastece no posto guapo. Aí! Ganhou, meu amigo! Tá vendo? Esse entende. E a pergunta que não quer calar. Quem é guapo? Abasteça no guapo. Ganhou! Muito obrigado! Responda e adoce a vida. Quem é guapo? Abastece no guapo. E Deus que ajuda. Amém, Jesus. Quem é guapo abastece? No guapo? No guapo! Acertaram aí, ó! E um pra vocês também aqui, ó. Vem pro guapo você também, porque quem é guapo? Abastece no guapo.